Eu quero ler com vocês em Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. Êxodo 13, versículos 17 e 18. Eu quero iniciar hoje uma série de 3 mensagens. Uma caminhada pelo deserto até a chegada de Canaã. Hoje falando um pouquinho mais sobre o porquê de passar pelo deserto, entendendo que o deserto é um caminho e não um destino. Semana que vem eu quero falar um pouco sobre mudança de mentalidade. E por fim, se assim um bom Deus nos permitir, na terceira semana, estaremos falando sobre a travessia do Jordão. Se Deus nos der graça, saúde, para estarmos aqui ministrando, eu quero iniciar essa viagem com você e quero te convidar a convidar outras pessoas para estar nos próximos cultos, para receber aquilo que Deus tem reservado para nós e que vai fazer no meio de nós, que eu tenho certeza que é coisas grandes, em o nome de Jesus. Êxodo 13, versículos 17 e 18. Eu estou aqui com a tradução da NVT. Você pode acompanhar ali pela CF sem nenhum problema. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito, como um exército preparado para a marcha. Vamos reler ali pela tradução que está no telão, versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Feche seus olhos, fale com Deus, apresente tua fome, tua expectativa a Ele. Eu tenho certeza que Ele tem coisas grandes para falar ao seu coração. Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui te adorando. Obrigado pela tua presença já manifestada aqui neste lugar. Versículos 17 e 18. A Bíblia diz que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto. Havia uma rota rápida. Exércitos faziam aquela viagem em torno de 7 dias. Caravanas com senhoras, com crianças, faziam aquela viagem entre 30 e 40 dias. Uma multidão como a de Israel não levaria 2 meses para aquela viagem. Mas a Bíblia diz: Deus os guiou. Versículo 17 que nós lemos: Deus os guiou pelo território mais longo. E o Senhor fez isso por quê? Porque eles não estavam prontos para viver as guerras de Canaã. Porque eles não estavam prontos para viver as batalhas do próximo nível. E se Deus entregasse para eles as batalhas de Canaã naqueles momentos, eles voltariam para o Egito. Está no final do versículo 17. Eles retrocederiam. Por quê? Porque não estava pronto. Aí o versículo 18 diz: por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Versículo 18: Deus fez o povo dar a volta rumo ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para a marcha, mas que na verdade sua mentalidade ainda não estava pronta para viver um nível novo. Sua mentalidade não estava pronta para viver algo novo de Deus. Deus está mantendo o povo no deserto propositadamente, até que eles estejam prontos para lutar por Canaã. Não é difícil a gente sonhar, o difícil é a gente lutar por nossos sonhos. Tem muita coisa que a gente quer, mas que a gente não está disposto a lutar por isso. Tem muita coisa que a gente quer, mas que a gente não está disposto a mudar por isso. Tem muita coisa que a gente deseja, mas que a gente não está disposto a fazer nada por isso. É por isso que a Bíblia diz: eles saíram como um exército. Aí o Senhor diz: mas eles não estavam prontos para a batalha.
Se viesse a batalha, eles voltavam. A terra já estava profetizada, a terra já estava liberada no céu, mas Israel não estava pronto para tomar posse dela. E o que acontece? Deus leva para a sala de aula de Deus, que é o deserto. Deus leva para a escola de Deus, que é o deserto. Ele Deus tratou, Deus ensinou o povo por 40 anos, até que eles estivessem prontos para lutar as batalhas. Repete algo comigo, só para você não esquecer, por favor. O tempo no deserto é proporcional à tua resistência ao aprendizado. O tempo que você vai passar no deserto é proporcional ao quanto você resiste ao aprendizado, ao quanto você se opõe ao aprendizado. Se você vai passar 3 meses no deserto, 1 ano no deserto, ou 40 anos no deserto, é proporcional ao quanto você resiste ao aprendizado de Deus. Cada fase da nossa vida possui lutas diferentes. O crente não fica sem luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A gente não fica sem provas, a gente tem lutas diferentes para cada fase. Cada nível novo que a gente chega nos apresenta um nível novo de guerra. Agora olha o que diz Jeremias, capítulo 12, versículo 5. O Senhor vai dizer: se correr com os homens, o deixa cansado, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça e cai num campo aberto, terreno plano, como eu vou te colocar em matas fechadas junto ao Jordão? A gente às vezes não está dando conta no nível que a gente está, mas a gente está dizendo: Deus, eu quero ir para o próximo nível. Deus, eu quero receber mais, eu quero correr com os cavaleiros, mas eu não estou conseguindo correr a pé. Eu estou caído em campos abertos, mas eu quero correr no meio das matas. Aí a Bíblia diz: o Senhor não vai te dar isso. Imagina que você está dentro de um grande videogame. Os meninos aqui talvez vão entender dessas alegorias e metáforas mais do que as meninas, mas se bem que tem uma turma que é viciada também. Então você está num grande videogame, tudo que você quer é passar de fase. Mas tem algo no videogame que você não tem como ir contra. Você não passa para a próxima fase até vencer todas as batalhas da fase atual. Você não passa para o próximo nível até vencer todas as batalhas do nível atual. Enquanto você não vence as batalhas do nível atual, você repete e repete e repete, você não passa. A vida é assim. Deus não te coloca em um nível novo enquanto você não for capaz de vencer as batalhas do nível que você está. Às vezes estamos querendo enfrentar gigantes em Canaã, mas não conseguimos vencer nem a poeira do deserto. Deus não pode nos colocar dentro de Canaã. Por quê? Porque Canaã tem gigantes. Se eu não consigo vencer batalhas pequenas no deserto, então eu fico repetindo o nível que eu estou e as batalhas do nível que eu estou. Então não estranhe se Deus prolongar o teu tempo no deserto. Não estranhe se Deus prolongar o teu tempo de reforma. É que na vida real a gente não tem vida extra. Se Deus nos permitir subir de nível da forma como nós estamos e pensamos, é game over. A gente chega lá e perde e morre. Porque não tem outra vida para você ressuscitar depois de morrer como no videogame. Não, na vida real, se eu fracassar, eu fracassei. Na vida real, se eu falhar, eu falhei. Então, antes de pedir a Deus para subir de nível, vença nesse nível que você está agora. Antes de pedir a Deus para enfrentar os gigantes de Canaã, por favor, vençam os soldados do deserto, vençam o sol do deserto, vença a poeira do deserto. Lembra de Davi? O deserto ele foi o centro de treinamento de Davi. Aquele campo em que ele estava lá, sozinho. Porque se tem algo que aprendemos em 1 Samuel 17, é que Deus não colocou Davi diante de Golias no momento em que ele foi ungido rei. Já falamos sobre isso aqui em outra oportunidade. O Davi recebe uma unção real e ele volta para o pasto para enfrentar os mesmos problemas, para enfrentar os mesmos leões. É porque antes de te dar alguns gigantes públicos,
Deus vai te dar alguns problemas no anonimato. Antes de deixar enfrentar alguns gigantes do público, Deus vai te treinar em um lugar onde você está escondido dele. Foi no deserto, longe dos aplausos, que Davi aprendeu a matar urso e leão. Foi no deserto, longe da visibilidade, que Davi foi treinado para naquele dia enfrentar Golias. Então frequentemente nós pedimos a Deus vitórias em Canaã, dizendo: Deus, eu quero ir para Canaã e ter vitórias lá. Mas Deus sabe que a nossa mentalidade ainda está pronta para recuar diante de batalhas verdadeiras. Deus sabe que na nossa mentalidade ainda estamos prontos para recuar diante de coisas que advergem daquilo que nós consideramos a nossa normalidade. O deserto na nossa igreja hoje é o nosso pasto de ovelhas. É onde Deus está forjando o nosso caráter. É onde Deus está testando a nossa intercessão. É onde Deus está testando a nossa resistência. É onde Deus está testando a nossa entrega. A demora não é uma negação, é um treinamento. Quando a gente entende isso, você começa a ver o tempo de preparo de Deus com outros olhos. O que consideramos demora de Deus não é uma negação de bênçãos, é um treinamento de Deus. Ele está nos forjando no oculto, para não sermos envergonhados no público. Ele está nos tratando no secreto, para que a gente não passe vergonha quando Ele nos colocar diante de uma multidão. Ele está nos tratando no anonimato, para quê? Para que quando Ele te der a fama necessária, o peso da fama não te afaste do propósito. Então, por favor, pega a tua pequena e provisória funda, a ferramenta que Deus te deu hoje, o dom que Ele te deu por enquanto, porque Ele vai te dar mais. O Davi, que lutava com a funda lá na frente, também lutou com espadas, lutou com lanças, lutou com escudo, mas naquele momento Deus entregou uma funda a Davi. Então pega a tua funda provisória e vença teus leões. Pega essa pequena funda que é provisória, o dom, a ferramenta que Deus já te confiou, e levanta e para de perder só porque não tem ninguém assistindo. Para de ficar estagnado só porque não tem plateia. Mata o leão que tem que matar. Vença o problema que tem que ser vencido. Enfrenta o problema que tem que ser enfrentado. Deus está te forjando no anonimato para te honrar no público. E é essa tua resiliência de agora que vai determinar o quanto Deus vai te fazer crescer amanhã. Essa tua persistência de agora que vai determinar o quanto Deus vai te fazer avançar amanhã. Se tem uma coisa que Deus nos dá no deserto, é dependência e consequentemente provisão. Deus nos coloca em dependência para nos dar provisão. Eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeciam ou não os seus mandamentos. Deus, a Bíblia está dizendo, Moisés está falando depois que o deserto se finda, para que o povo se lembre de como Deus os tratou no deserto, humilhando-os, colocando à prova o seu caráter. Para quê? Para ver se eles obedeciam os mandamentos. Versículo 3: sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, e em seguida Ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Aleluia. Esses são dias que a gente está indo contra o evangelho coach que a gente aprendeu nos últimos anos com os pastores de internet. Falamos aqui há algum tempo atrás de como Deus nos trata para nos restaurar o nosso odre. Falamos semana passada que Deus não nos daria bênçãos fixas sem antes nos testar com bênçãos provisórias.
Hoje eu estou lendo um texto que diz: Deus humilhou o seu povo para testar sua fidelidade e seu caráter. Deus os humilhou, versículo 2, pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês ainda obedeciam os mandamentos. Aí o versículo 3, ele começa assim: sim, ele os humilhou. E aí diz: Deus fez vocês ter fome. Para quê? Para que na sequência ele te sustentasse. Deus fez vocês terem fome, para depois ele te dar provisão, para ele gerar alimento para vocês. E nesse momento você descobrir que você não é sustentado pelo que vem da terra, porque crente não é sustentado pelo que a terra produz, crente é sustentado pela palavra profética que sai da boca de Deus. Crente não é sustentado pelo que a terra está gerando, não. Crente é sustentado pela palavra que sai da boca de Deus. Então o texto está dizendo que propositadamente Deus humilhou Israel para, primeiro, testar sua fidelidade. Segundo, quebrar seu ego. Terceiro, gerar dependência. Testar fidelidade, quebrar seu ego, gerar dependência. Deus propositadamente, é o que está dizendo em Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, humilhou Israel, e Deus acaba com o ego deles. Deus testa seu caráter, sua fidelidade, e Deus gera dependência. E Deus faz isso para quê? Para que ele mande provisão. Então quando o ego é quebrado, quando a fidelidade é testada, quando a dependência é declarada, a gente está pronto para dar toda a honra, toda a glória, todo louvor só ao Senhor. Você está pronto para viver milagres e não dizer: é porque eu era bom, é porque eu era capaz, é porque eu sabia fazer. Não, quando o Senhor arranca todas as nossas muletas e na sequência Ele vem e provê, porque Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, mas é para você olhar e dizer: verdadeiramente o Senhor fez todas essas coisas, verdadeiramente o Senhor gerou a provisão que eu necessitava. Quando a gente parte desse ângulo da dependência e olha para Êxodo capítulo 40, versículos 36, 37 e 38, a gente vê que Deus gerou uma nuvem que caminhava com o povo de dia, e uma coluna de fogo que caminhava com o povo à noite. Essa nuvem guiava Israel. Israel não tinha um mapa, Israel não tinha um GPS, eles tinham uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Israel não sabia sequer o destino, e muito menos o caminho. Eles estavam no meio do deserto, sem mapa, sem GPS, sem bússola, mas eles tinham uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Deus não mostrava o roteiro do ano. Deus não dizia: esse mês a gente vai passar por aqui ou por ali. Não, Ele dizia: olhe para cima e siga a nuvem. Deus, o que vai ser da minha vida? Olhe para cima e siga a nuvem. Deus, o que eu vou fazer no meu dia a dia? Olhe para cima e siga a nuvem. Se ela parar, fique parado. Se ela se mover, se mova. Como eu sei a direção de Deus, eu olho para a nuvem da presença e vejo o que Deus está fazendo. Não é Ele que me acompanha, é eu que sigo Ele, por onde Ele vai, para onde Ele anda, do jeito que Ele quer fazer. Como se não bastasse isso, maná, o pão era enviado apenas com a porção diária, e ele só caía onde a nuvem estava. Então se alguém saísse de debaixo da nuvem, ficava sem um pão. Seguir a nuvem não era uma opção, era uma questão de sobrevivência. Seguir a presença não era uma opção, era uma questão de sobrevivência. Ou eu me mantenho debaixo da nuvem, ou eu não vou sobreviver. Ou eu sigo a direção da presença, ou eu não vou sobreviver. Então ele está gerando dependência. Qual é a razão pela qual nós desanimamos? É porque queremos que Deus nos dê uma rota, que Deus nos dê um GPS, para que a gente veja o nosso futuro como igreja.
para que a gente veja o nosso futuro como pessoas, a nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. A gente quer que Deus nos mostre o final, e Ele já sabe o final, mas Ele não nos conta. Ele faz o fim desde o começo, e a gente diz: Deus, eu quero ver o banquete pronto, eu quero saber quanto tempo ainda falta. Eu viajo às vezes e desço para o sul, e às vezes eu estou em Porto, na casa de minha irmã, eu vou para Itamaraju, é uma rota que a gente já fez centenas de vezes. E eu vou com o GPS ligado, e às vezes uma vez que ela perguntou: meu irmão, por que você vai com o GPS? É uma rota que você conhece tanto. Falei: porque eu gosto de ficar olhando para a tela e vendo quantos minutos falta. Eu gosto de ficar olhando para a tela e saber quantos quilômetros falta. Eu conheço a rota. Eu gosto de olhar para a tela e ver lá, falta 52 minutos. Eu fico pensando: tal hora eu chego. Aquilo me dá um senso de segurança. E a gente quer isso na vida espiritual, que Deus nos dê algo para você dizer: olha, eu estou aqui nesse deserto, eu estou na prova, eu estou na estrada, mas eu olho para uma tela e essa tela me diz: falta 32 dias, 20 horas, 40 minutos, mas essa tela não existe. Deus não te dá ela, Ele apenas diz: confia, caminha, siga a nuvem, permaneça debaixo das ansiosos com o que você vai comer, vestir ou beber amanhã. Não, basta cada dia o seu mal, o teu Pai cuidará de tudo. Olha que palavra poderosa. O teu Pai cuidará de tudo. Ele está dizendo: cuida de hoje. Teu Pai está te sustentando hoje, cuidando de você hoje, zelando hoje, guardando hoje, provendo hoje. Eu sou o teu Deus de hoje. Então, se a gente atentar para o que o Senhor está falando culto a culto, a gente vem aqui e nossas vidas é tocadas. A presença ainda está sobre nós. A nuvem permanece sobre nós. Então não despreze a provisão, o maná diário, só porque ainda não está pisando na terra que emana leite e mel. Não despreze porque a provisão pareceu ser só para hoje. Não despreze isso. Deus ainda cumprirá todas as promessas. Podemos ainda não estar em Canaã, podemos ainda estar no meio do deserto, mas Deus está nos suprindo de água e pão, água e pão, água e pão. Ele tem cuidado, Ele tem zelado, Ele tem sustentado. Em meio a todo o sofrimento que o deserto impõe, Deus não nos deixou só em nenhum momento. Enquanto o tempo da promessa não chega, Ele permanece cuidando de nós. Enquanto o tempo da promessa não chega, Ele permanece cuidando de você. Ele permanece zelando da sua vida. Deixa eu finalizar, eu não vou me estender muito. O erro do povo de Israel foi tentar construir uma vida no deserto. Eles se apegavam ao oásis. Eles achavam um lugar bonito e eles queriam ficar ali. E quando a nuvem se movia, eles ficavam bravos e murmuravam. Eles estavam tão sem perspectiva do que Deus faria lá na frente, que eles começaram a se apegar ao deserto, a agir como se deserto fosse destino. E deserto não é destino, deserto é caminho. Quando a gente tem deserto como destino, a gente começa a murmurar como se Deus não tivesse cumprido a promessa. Só que a gente ainda está numa viagem, a gente ainda está caminhando. É por isso que eles murmuravam. Até mesmo a terra prometida, ela só pertence àqueles que sobrevivem ao processo de serem reconstruídos no deserto. A terra prometida, ela só será entregue a quem não desiste no deserto. A Bíblia mostra que muitos daqueles homens, na verdade a maioria ou todos eles de 20 anos para cima, quando saíram do Egito, morreram no deserto. Porque perderam a perspectiva da promessa, perderam a visão da promessa. Eles não cansaram da promessa, eles cansaram do processo. Era como o povo de Neemias, que não estava desistindo do muro, mas ele queria desistir do entulho. Só que sem tirar entulho não tem construção, sem deserto não tem Canaã. Então quando eu desisto do processo, eu fico de fora de Canaã.
Eu não atravesso o Jordão para entrar em Canaã. Deus está querendo entregar a terra prometida para pessoas que não param na construção, que sabem lidar com a poeira, com o entulho natural de toda reforma. Deus está querendo entregar a terra prometida para pessoas que não desistem no meio da caminhada. Então a pergunta que fica para a gente hoje é: você vai deixar o entulho te parar? Você vai desistir da construção do muro porque tem entulho para ser retirado? Você vai desistir da terra prometida porque o deserto não parece um lugar confortável? Ou você vai pegar a sua ferramenta e continuar escavando e tirando, e o Senhor podando e arrancando numa fase que a gente queria frutificar, e parece que Ele não para nunca de apenas tirar e tirar e tirar e tirar, e podar e cortar e nos limitar, mas o que Ele está fazendo na verdade é nos colocando em um molde que só Ele tem, em um molde que é só dele, que Ele não nos mostra, o molde Ele não nos revela, Ele só faz acontecer. Ele só te coloca no casulo e espera que você confie e não saia de lá antes da hora. Nós iremos continuar avançando pelo deserto ao longo dessas mensagens. Nós iremos avançar até chegar na terra de Canaã, mas não pode ser apenas uma jornada de palavras e conhecimento. Eu preciso a cada semana fazer disso um modelo de vida. Então, se essa é a semana de remover entulhos, que seja. Se essa é a semana de eu chorar um pouco mais, que seja. Se essa é a semana de eu viver um pouco mais as dores do deserto, que seja. Mas eu sei que terá uma nuvem no meio do calor. Eu sei que terá uma coluna de fogo no meio do frio. Eu sei que terá maná no meio da fome. Terá uma fonte jorrando água no meio da seca. Meu apelo para você hoje é para que você solte todas as armas da murmuração, para que você solte todas as armas da ingratidão, que você se comprometa a continuar em meio à poeira e o entulho da reforma, sabendo que Deus está fazendo uma grande construção. Que você se desarme de armas que não estão te ajudando a construir, mas que você continue. Eu quero orar por vocês. Falei que não iria me estender e não vou. Mas eu quero orar por pessoas que talvez já estão sem força no meio do deserto. Já disseram: Senhor, eu vou parar. Pessoas que já perderam a perspectiva do muro pronto. Que já perderam a visão de Canaã. Que já perderam a visão da promessa. Que estão fazendo cálculos de desistência, mas que hoje o céu está te convidando a viver de novo o sonho, a visão, o propósito. O deserto não é o teu destino, é o teu caminho. O retirar de entulhos não é o teu destino, é o teu caminho. O Senhor te convida a andar um pouco mais. Se nós pegarmos as cartas do Apocalipse, desculpa, todas elas sem exceção, tem uma promessa no final dizendo: aquele que perseverar até o fim. As promessas são sempre seguidas dessa frase: aquele que perseverar até o fim. Não há promessas para quem desiste, mas é para aquele que persevera até o fim. Não há promessas de Canaã para quem morre no deserto, mas é para aquele que perseverar até o fim. Não há muro para quem desiste da construção, é para aquele que perseverar até o fim. Então hoje ore dizendo: Deus, me faça perseverar. Eu quero caminhar de novo. Eu quero andar de novo. Talvez você já está parando.
Mas eu oro para que o Senhor hoje te pegue pela mão e diga: caminha. Porque essa é a palavra dele para você hoje. Caminha. 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 Pai, eu oro por pessoas agora. Eu oro por forças agora. Para mim e para os teus filhos. Eu oro por nós. Queremos caminhar. Queremos persistir caminhando. Queremos permanecer avançando. Queremos permanecer no propósito, no caminho. Seguindo a nuvem. Seguindo a nuvem. Seguindo a nuvem, Deus. A nuvem da presença que nos motiva. A nuvem da presença que nos impulsiona. A nuvem da presença, ó Deus, que nos coloca para frente. Queremos permanecer seguindo a nuvem. Então fortaleça joelhos fraquejantes agora. Pernas trêmulas sejam fortalecidas em nome de Jesus. Cana trilhada seja levantada. Pavio fumegante volte a queimar. Em o nome de Jesus. Eu declaro em o nome de Jesus um novo tempo. Um tempo de avanço, crescimento e força e ânimo sobre esta casa, sobre esta igreja. Eu declaro um avivamento de força, ânimo, coragem, vontade. Em o nome de Jesus eu profetizo isso sobre a PV Church. Eu profetizo isso sobre os membros da PV Church. Eu profetizo isso sobre a nossa vida, porque necessitamos, Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.